Dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado antes de sentar. Obrigado, grupo de música, podem sentar. Dá uma salva de palmas a esse grupo de música abençoado. Meus irmãos, que honra, que privilégio estar aqui com vocês. Quero agradecer antecipadamente ao pastor Galeno, sua esposa Jeane, né? Ao líder de jovens pastores, sua esposa, o Anderson, que me recebeu com tanto carinho nesse dia. Eu aceitei esse convite com tanta alegria. Eu estava compartilhando com o pastor Galeno. Eu tive a oportunidade de estar aqui no Verbo da Vida em Araripina em 2006. E depois voltar aqui depois de quase 20 anos, 19 anos depois, ver o que Deus está fazendo. É encorajador para a minha vida, amém? Eu estou muito honrado e muito feliz e grato ao Senhor por vários motivos. Um deles é que hoje está sendo a primeira vez após a minha cirurgia que eu volto e fui autorizado a ministrar novamente. Nem na minha igreja eu dei esse privilégio, eu estou dando a você, amém? Eu estou muito grato, irmãos, muito grato de estar aqui, de estar vivo, de estar de pé. Acredito que você já deve estar sabendo o que aconteceu comigo. A direção que eu tenho hoje ministrando, eu não vou entrar nesse tema, nesse testemunho, mas só para te contextualizar, eu recebi um relatório de um tumor maligno no meu cérebro. E eu fiz a cirurgia agora, dia 13 de janeiro. E graças a Deus eu estou aqui. Estou vivo, estou de pé. Eu estou muito grato ao Senhor por isso. Aleluia. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de eu estar vivo, sem danos, sem sequelas, lúcido, sóbrio, saudável, renovado, inspirado. Senhor, eu oro e declaro em nome de Jesus, que esses dias aqui serão preciosos, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Que a porção que você me deu, eu possa entregar da maneira como você espera, e que os meus irmãos sejam encorajados, assim como eu estou sendo encorajado aqui. Te agradeço pela tua unção, que já está tão palpável. Eu te agradeço pela tua presença gloriosa, e pela tua poderosa palavra, em nome de Jesus, amém, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é André Martins, eu sou da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Tenho 42 anos, casado com a Bia, pai do Benício. Há 15 anos eu pastoreio a Igreja Verbo da Vida em Florianópolis, sul do Brasil. E com muita alegria eu sirvo a esse ministério de forma integral há 21 anos. Comecei muito cedo no ministério. Eu tenho o privilégio de ensinar no Rema, na escola de ministros, mas também pastorear a nossa igreja local como cantor e compositor, gravar minhas canções, ministrar nas igrejas. Amanhã eu vou ter o privilégio de cantar com vocês, amém? Eu tenho o privilégio também de ser escritor, se você não sabe, tenho o privilégio de ter o meu livro lançado pela editora Rema Brasil Publicações, O Segredo de Viver Feliz. Viver feliz não é sem querer, é de propósito. Esse livro tem ajudado pessoas a sair de depressão, porque ele fala de uma maneira prática sobre as realidades da nova criação e a restauração da alegria que há em Cristo Jesus, quando Paulo diz, eu aprendi a viver feliz. Então olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, viver feliz se aprende. E de forma prática eu ensino nesse livro como você pode viver feliz. E esse é o meu mais novo livro, lançado ano passado. Algo novo está por vir. O seu futuro não está só no seu amanhã, está dentro de você hoje. E de forma prática esse livro
fala sobre o poder da expectativa e o que a esperança faz na nossa vida presente. E eu tenho recebido dezenas de testemunhos de pessoas que têm saído de crise de ansiedade, síndromes de pânico, voltando a ter esperança, se levantar por dentro, porque elas passam a ter expectativa com a vida delas. Eu, no final do nosso encontro, vou estar lá no hall, para te dar um autógrafo, te dar um abraço, tirar uma foto contigo, te conhecer pessoalmente, tá bom? Eu só trouxe 70 livros, a minha fé foi pequena, então corre lá e pega logo, tá bom? Levanta a tua Bíblia, vamos fazer uma boa confissão de fé. Diz comigo: essa é a minha Bíblia, a poderosa palavra de Deus, a verdadeira, infalível e imutável palavra da fé. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso, e nunca mais a minha vida será a mesma. Agora faz uma confissão assim comigo: eu sou forte, inteligente, obediente, feliz, animado, motivado, inspirado, capacitado, criativo. Eu sou simplesmente o melhor de Deus andando sobre a terra. Pode fazer um barulho bom aí, irmãos? Aleluia. Sabe, eu tenho sido inspirado nesses últimos tempos a relembrar certas verdades que são tão básicas para nós que somos da palavra da fé, mas que são tão saudáveis e que nos trazem tanta estabilidade, irmãos, na vida, porque de fato são as verdades poderosas da palavra de Deus. E como é bom a gente estar e fazer parte de um ambiente, de um ministério, onde as bases fundamentais são sólidas, são boas, são simples e poderosas. Simples porque qualquer pessoa pode ser ensinada, pode aprender, e poderosa porque ela é a poderosa palavra de Deus. E nesses últimos meses, dias, Deus tem realçado em meu coração a necessidade de aprender ou reaprender, relembrar, estudar para a minha própria vida, mas para relembrar o corpo de Cristo, a importância da compreensão do que significa ser nascido de novo. Porque talvez, e só talvez, a gente se acostumou demais com a paisagem e não celebra mais aquilo que um dia foi revelação para a gente. Esquece o que significa ser nascido de novo. E onde há esquecimento, não há celebração. Onde há esquecimento dos benefícios do Senhor, a gente trata comum aquilo que é sobrenatural. Mas eu declaro em nome de Jesus que nesses 2 dias, o que eu vou ministrar hoje, eu vou dar continuidade amanhã. Eu creio que nesses 2 dias, coisas serão realçadas, reavivadas, e você vai aprender a se divertir pela simples revelação. E quando eu digo simples, irmãos, é a coisa mais poderosa. Irmão Hegel dizia que o novo nascimento, ele é um dos assuntos mais importantes que nós precisamos aprender, porque ele é a porta que abre ou que destranca para todas as promessas de Deus ao nosso respeito. Agora, sem a consciência do que significa ser nascido de novo, nós não prosperamos na vida que Deus nos destinou a viver. E esse é um dos maiores inimigos da fé, a falta de compreensão do que significa o novo nascimento. E sabe de uma coisa, irmãos? A gente não pode crer além do conhecimento que temos. Você já viu pessoas que dizem assim: não, eu creio muito, eu tenho muita fé, mas sem o conhecimento, o que ela crê não é fé. Sua alegria muito me contagia. A minha fé só é ativa, operosa, quando revelação chega no meu coração. E eis o fracasso, irmãos, ou o motivo do fracasso de cristãos, é quando eles tentam crer além do que eles conhecem da palavra de Deus. Diz comigo: o motivo de alguns fracassos
é tentar crer além do que eu conheço da palavra de Deus. Então eu quero relembrar a você, ou ensinar a você, o que significa ser nascido de novo e quais os benefícios, as vantagens que Deus tem para a nossa vida. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Todos estão aqui comigo? Ei, aleluia. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em, é o quê? É uma nova pessoa, é um novo indivíduo, com uma nova personalidade, com uma nova identidade. Guarda essa palavra, identidade. Nós estamos numa conferência de jovens Dunamis em 3 dimensões, e o Senhor me inspirou a entrar nesse assunto da dimensão no âmbito do Espírito, porque é do Espírito que tudo procede. Irmão Reagan também ensinava dizendo: existem pessoas que dedicam tanto tempo da sua vida a cuidar do seu corpo físico, e tudo certo quanto a isso, porque Paulo diz em Filipenses 4:8 que tem proveito o exercício físico. Desculpa, 1 Timóteo, tem proveito o exercício físico, mas a piedade para tudo se aproveita, não é verdade? Porque tem promessa da vida que agora é e da vida que há de ser. Existem pessoas que se preocupam tanto com a questão da sua alma, dos seus sentimentos, da sua capacidade, intelectualidade, e tudo bem quanto a isso, mas o que nós fazemos com o nosso espírito? É do coração que tudo procede. É do homem recriado que a gente vive a vida bem-sucedida. É a redenção no Espírito que proporciona renovação na alma. Domínio do corpo. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Então Paulo diz: se você está em Cristo, ou, em outras palavras, se você foi colocado nele, se você foi inserido nele, e eu quero perguntar: quantos aqui tem essa consciência que foi colocado em Cristo? Oh, aleluia. Então, se você está nele, e eu não sei quanto a você, eu não sei se você entende isso, mas estar nele não é que nem água e óleo que não se misturam. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17 que aquele que se uniu ao Senhor é um só espírito com ele. Oh, aleluia. A vida de Deus, a natureza divina foi misturada com a nossa. Mas para que ele pudesse estar em você, Deus em Cristo resolveu o problema daquilo que nos prejudicava. E através da obra redentora de Cristo Jesus, todo aquele que recebe Jesus, irmãos, não recebe uma religião, recebe uma nova vida. E que vida é essa? Não é a vida humana, não é a vida natural, porque essa vida você já existia, Deus já havia dado a você. Essa vida bios já existia, mas a vida que Deus nos deu em Cristo é a própria vida de Deus, a vida Zoe, a influência divina sobre nós, a qualidade de vida que Deus tem, a mesma vida que Deus carrega, é a mesma vida que eu e você carregamos. A mesma vida que Deus tem, é a mesma vida que eu e você fomos destinados a viver. Eu e você recebemos a vida eterna, e essa vida eterna não se trata de uma vida que você vai viver somente na eternidade, mas é a vida que opera no seu espírito nesse exato momento. Então, se alguém foi colocado nele, se alguém está em Cristo, e essa é a riqueza ou o segredo, irmãos, que muda toda a nossa vida. É você passar, eu e você passarmos a viver, a ter essa consciência que a vida que eu tenho é a vida dele em mim. Eu fui colocado nele.
E quando Deus olha para mim, Ele não te vê e Ele não me vê mais na perspectiva, irmãos, humana, natural. Ele me vê em Cristo. E é por isso que Paulo diz em Colossenses 1, 26 e 27, que Cristo em nós é a esperança da glória. Não, você não pegou. Cristo em você é a esperança da glória. Mas que glória é essa? Irmãos, muitas vezes nós imaginamos a glória somente de uma forma metafísica. Menino, hoje foi glória, porque me arrepiei todinho. Hoje foi glória, eu vi uma nuvem de... Menino, hoje eu não sei se o céu subiu, se o céu desceu, se a gente não sei o que aconteceu. Menino, foi glória. Mas de forma prática, glória nada mais é do que uma manifestação visível de um poder invisível. É a manifestação plena de algo. Cristo em mim, Cristo em você, nos dá a condição de sermos restaurados, reposicionados e expressados, irmãos, e expressos na vida, de acordo com o propósito para o qual eu e você fomos destinados a viver. Cristo em você é a esperança de que você vai viver a manifestação de tudo aquilo que Ele criou você para viver. Oh, aleluia. Se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, é uma nova criatura. As coisas velhas, o passado ficou para trás, e eis que tudo se fez novo. Agora, o que veio ao meu coração hoje foi falar sobre o que significa o novo nascimento, mas também falar da consequência, ou das consequências, ou dos efeitos do pecado. Mas também mostrar a você o que uma consciência de justiça promove na nossa vida. Porque eu quero te fazer uma pergunta: se você tem clareza de que você é nascido de novo, se você tem consciência de que você é um filho amado de Deus, por que será que a gente não aceita na vida prática a viver essa experiência? Por que será que o passado domina tanto a gente ainda? Por que será que a gente ainda coloca a nossa identidade de acordo com as nossas experiências do passado, de acordo com os nossos traumas, angústias, história? Eu me lembro da história real sobre os Estados Unidos, da escravidão que foi abolida pela 13ª emenda à Constituição em 18 de dezembro de 1865. Eu te pergunto, quantos escravos haviam nos Estados Unidos no dia seguinte, 19 de dezembro? Na realidade, nenhum, porque havia sido dado uma emenda de que a partir daquele momento os escravos eram livres. Mas quantos escravos haviam no dia 19? Potencialmente, ou legalmente, melhor dizendo, nenhum. Eles eram livres agora por direito, por posição, por direito. Mas o problema é que eles ainda viviam como se fossem escravos. E por que eles continuaram vivendo como escravos? Porque eles nunca souberam da verdade. Outros até souberam que estavam libertos, mas escolheram continuar vivendo como sempre lhes for ensinado. Então, diz a história que quando essa emenda foi liberada e foi dado aos escravos o direito de viverem como livres, os donos desses escravos, os fazendeiros, se reuniram, fizeram um encontro para conversar e alinhar sobre o que eles iriam fazer de acordo com essa nova realidade que os escravos tinham direito. E um deles se levantou e disse: impeçam que os seus escravos descubram a verdade, porque enquanto eles não souberem do direito que lhes pertence, eles ainda vão continuar vivendo como escravos.
Mas alguém falou, mas em algum momento a informação vai chegar em seus ouvidos. E aí? E aí o mesmo falou, interprete mal a verdade. Falem que eles serão libertos, não que já são livres. Mas outro ainda se levantou, mas e se ainda assim eles descobrirem legalmente que eles são livres? Então esse mesmo respondeu, então faça-os aceitar a sua condição atual. E sabe, irmãos, é exatamente assim que o diabo tenta trabalhar na nossa vida com relação à nossa identidade. E eu quero te fazer uma pergunta: o que você vive hoje? A experiência de vida que você tem hoje, a realidade que você prova hoje em sua vida, ela é baseada nas suas experiências passadas? Ou ela é baseada no fato de que você está em Cristo, é uma nova pessoa, e essas coisas velhas já não têm mais valor, poder e autoridade de reger e governar a sua vida? Da mesma forma o diabo trabalha assim na vida de muitos cristãos. Primeira coisa que ele faz, impeça-os de ouvir a verdade. Mas então você vai ouvir, então ele vai trabalhar para que você interprete mal. Não é bem assim. Um dia você vai ser livre, um dia você vai ser abençoado, um dia você vai se tornar próspero, um dia você será curado, um dia você será liberto, um dia você será redimido, um dia, agora não. Mas se você descobrir que você já foi, então ele vai dizer, então por que você continua vivendo a vida que vive? Se você é tão próspero, por que quando você abre a sua geladeira é Gênesis 1, só água e luz? Quem aqui já teve geladeira Gênesis 1? Uma água, uma luz, uma cebola pela metade, um sachê de ketchup. Se você é tão próspero, por que você tem que escolher as contas que tem que pagar, porque não consegue pagar todas? Por que você vive tão pressionado financeiro? Você não é próspero coisa nenhuma, um dia você será. Aceite a sua condição. Se você diz que é curado, por que você teve esse diagnóstico? Por que você vive lidando com sintomas do corpo? Se você é justo, por que você ainda peca? Se você é santo, por que você ainda tem pensamentos intrusivos de pecado? Se você é filho, por que você tem esse sentimento de inadequação? Por que você ainda lida com complexo de inferioridade? Se você é ousado, forte, por que você se sente fraco tantas vezes? Por que você tem medo? Se você é tão alegre, por que você vive lidando com a depressão? Se você tem tanta paz, por que você vive lidando com ansiedade? Um dia você será, mas você não é. Aceite sua condição. Se você tem uma nova identidade em Cristo, por que você vive tendo crises de identidade? E aqui especificamente veio essa impressão no meu espírito. Existem alguns aqui, irmãos, para não dizer tantos, eu sei pelo espírito. Existem aqui pessoas que estão sofrendo com essa crise de identidade. Quem sou eu? Porque eu estou aqui? Porque eu estou vivendo a vida que eu estou vivendo? E aí que o diabo trabalha, irmãos, para nos fazer aceitar a realidade atual
como sendo a realidade definitiva. Mas eu quero te dizer que existe uma realidade natural, mas também existe uma realidade espiritual. Smith Wigglesworth dizia: eu sou 1.000.000 de vezes maior por dentro do que por fora. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ele: aí, você é muito maior por dentro do que por fora. Eu gosto de dizer que se você pudesse se ver por dentro, você se assustaria com a realidade de quem você é em Cristo. Então qual é o desafio? Virar do avesso. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: ei, vire do avesso. Porque talvez por fora você tenha que lidar com limitações, com angústias, com aflições, com problemas, com más notícias, mas por dentro Deus te vê em Cristo, por dentro Ele te vê nele, e nele, irmãos, você tem, você pode tudo que Ele diz a seu respeito, porque se alguém está nele, é uma nova pessoa. Então alguém pode lidar com o senso de inadequação, o senso de incapacidade, de insuficiência, irmãos, e como é pesado esse peso de não se sentir qualificado para ser aquilo que você gostaria de ser. Como é difícil viver com o peso de você não se sentir capaz de mudar a sua realidade natural, de mudar os seus sentimentos, de mudar os traumas que você sofreu na sua infância, das crenças limitantes que foram geradas dentro de você, por aquilo que você sofreu, experimentou, ouviu ao seu respeito. Então a minha experiência pode me dizer que eu não sou livre tanto quanto eu canto. E a sua experiência pode fazer você sentir da mesma maneira que você se sentia antes de receber a proclamação da sua liberdade. Preso. Alguém pode dizer: eu continuo me sentindo da mesma maneira que eu me sentia antes da proclamação, portanto não deve ser verdade que eu sou livre. Um novo nascimento deve ser só uma teoria, uma doutrina, ou então o novo nascimento deve ser apenas a garantia de que um dia eu vou para o céu. Mas e se eu te disser que o céu veio habitar no seu coração? Que Jesus prometeu e declarou: ei, vai chegar o tempo em que o reino de Deus não está nem ali nem acolá dentro de vocês. Então você pode se sentir inútil, incapaz, inadequado, incapacitado. Afinal de contas, os sentimentos da gente sempre dizem a verdade. E dessa forma, quem pensa dessa forma continua a viver de acordo com o que sente. Afinal de contas, a gente não quer ser hipócrita. Então, nos dias atuais, muito se valoriza você expressar os seus sentimentos. E eu entendo a importância do aspecto emocional. Eu sou um pastor de uma igreja local, eu sou ministro do Evangelho há 22 anos, irmãos. Esse ano completam 22 anos que eu vivo integralmente do ministério. E eu posso afirmar a você, como ministro do Evangelho, como pastor de uma igreja local, que eu nunca vi tanta gente depressiva, ansiosa, com crises, como nos dias atuais. Então, para não ser hipócrita
e dizer que eu sou uma coisa quando eu não sou na prática, eu prefiro ficar com os sentimentos. Mas você me ama depois do que eu vou falar a você agora? Espero ser convidado novamente. Hipocrisia é você crer nos seus sentimentos e não na verdade. Eu quero te relembrar que o Evangelho é a proclamação da sua liberdade. Evangelho não é religião. Evangelho não é religião. Religião é pesado. Posso descer? Religião é pesado. É pesaroso, irmãos. É difícil. É por meritocracia. É pelo que você faz para ser. É pelo que você luta para se tornar. E é por isso que o senso de inadequação e de dívida continua na vida de tanta gente. Porque elas estão se esforçando para ser desesperadamente uma coisa que elas já são. Meu Deus! Quando eu e você só deveríamos aceitar a revelação e a realidade de que você já é o que você tanto deseja ser. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ele: você já é o que você tanto sonha ser. Eu vou te relembrar quais foram os efeitos da queda do homem. Eu não vou dar uma aula do rema de realidade nova criação. Você faz o rema ou relembra ou faz de novo o rema. Mas você sabe a ideia original de Deus para a vida do homem. Irmãos, você não nasceu para ser escravo do pecado, vítima das circunstâncias. Você não nasceu, irmãos, para viver com senso de inadequação, desqualificado, desorientado, empobrecido, doente. Eu gosto de dizer, irmãos, que Deus é tão bom, que Ele não cabia nele mesmo. Aí Ele decide criar alguém, que é uma expressão de quem Ele é. A terra não foi criada por sua causa. Ou, você não foi criado por causa da terra, melhor dizendo. A terra é que foi criada por mim e por sua causa. Porque a ideia de Deus sempre foi estender o céu na terra. Por meio de quem? Daqueles que foram idealizados para serem a expressão, a imagem e semelhança de Deus. Efésios 1:4, assim como Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então olha como isso resolve o problema dos complexos de inferioridade. Eu não sou nada, não ralo nada. Eu sou apenas um verminho de Jacó. Eu sou apenas a raspa do sabra da olha do barata banguela. Cai aqui, cai acolá, bendito Jeová. Mas antes do mundo existir, levanta suas mãos, você já existia na mente de Deus. Antes da fundação do mundo, Ele nos amou, Ele nos escolheu para estarmos na presença dEle. E em amor nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Todas as vezes em que eu me encontrei complexado, inferiorizado, com um senso de inadequação, de incapacidade, é porque eu perdi a revelação do novo nascimento. Meu Deus! Deus criou o homem para o sucesso e para o progresso, para a vida e para a alegria, para a paz e para o amor, para a grandeza e a prosperidade. O homem foi criado para ser, literalmente, uma expressão de Deus aqui na terra. Isso significa imagem e semelhança, alguém muito parecido com o outro.
uma cópia, uma duplicata de Deus. Mas como amor só é amor quando se tem a opção de não amar, vou falar de novo. Como o amor só é amor quando se tem a opção de não amar, Deus não cria o homem como marionete nem robô, e dá a ele o poder de decisão, e cria nele o poder da autorresponsabilidade. E quando o homem peca intencionalmente, deliberadamente, porque ouviu uma mentira do inimigo, olha só a leseira que o homem caiu. Satanás falou assim, a serpente: come, mulher. Não é assim? Porque vocês serão como Deus. Mas Adão e Eva já eram. E quando Adão e Eva caíram, todas as mazelas que nós experimentamos na vida, que o ser humano experimenta na vida, é fruto dessa desobediência. O homem ouve a voz do Senhor, a primeira coisa que tem é medo e se esconde. Tem vergonha e estabelece a sua própria justiça. Vocês estão comigo? Amém. Tenho mais 10 minutos. E o homem passa agora a experimentar todos os fardos da velha criação. E eu posso falar para você, eu anotei aqui para te lembrar. A velha criação, o velho homem, passa a viver em pecado, vivendo em trevas, separado da vida de Deus, escravo de Satanás, tendo os olhos cegos para as coisas espirituais, sofrendo as consequências do pecado, aceitando todo o sofrimento como sendo parte integrante da vida, buscando suas próprias maneiras de se achegar a Deus. O homem perde a posição e disposição. O homem passa a fazer algo que a gente vive muito nos dias de hoje: transferência de responsabilidade. Foi a mulher que tu me deste. Vitimismo. Todas as vezes que você se perceber sempre dando uma desculpa para algo que você deveria fazer, você só está aceitando a queda como sendo a sua realidade. Ah, eu sou assim porque papai, porque mamãe. A culpa é do governo. Oi, som, teste 1, 2. Qual outro efeito da queda? Timidez e vergonha. Medo e intimidação de autoridade. Perda do domínio sobre a natureza, labuta frustrada e aversão ao trabalho, dor e desconforto. E eu vou parar por aqui. Necessidade de aprovação humana. Olha, por favor, e a gente vai terminar. Quando a gente não entende quem somos em Cristo, a gente sempre vai buscar em alguém uma definição de uma identidade que Deus já nos deu em Cristo. E se a gente não aprender a ser definido em Cristo, as opiniões dos outros sempre vai te afetar. Se a gente não aprender a se encontrar em Cristo, todas as vezes que alguém fizer algo a você, isso vai te frustrar tanto, te decepcionar tanto. Você vai querendo jogar tudo para cima, cair no chão e fingir de morto. Se a gente não aprender a ter a nossa identidade definida nele, todas as vezes que você for criticado, sempre será uma questão pessoal para você. E é por isso, irmãos, que muitas vezes nós nos permitimos ser governados, moldados e definidos pelas opiniões dos outros, pelos nossos sentimentos, pelas críticas. E desejamos ser definidos de acordo com aquilo que conquistamos,
Afinal de contas, quando eu tiver a minha casa própria, eu quero ver se as pessoas não vão me respeitar. Quando eu tiver aquele carro dos sonhos, aí sim as pessoas vão ver que eu estou vencendo na vida. A sua busca pela prosperidade é uma consequência de você aprender a viver no reino ao qual você foi criado, ou é uma necessidade de aprovação dos outros? A sua busca por ser bem-sucedido na vida é porque você tem clareza do chamado e do propósito de Deus para a sua vida, ou porque você está querendo dar respostas a alguém? E se eu te disser, ou só te relato, que aquilo que você tanto deseja ser, você já é. Mas André, quem eu sou? Sua maior definição. Você já parou para ver, irmãos, que a primeira coisa que a gente pergunta às pessoas é quem elas são? Não, eu sou médico. Eu não sabia que ser médico é a sua identidade. Não, eu sou engenheiro, sou empreendedor. Não, isso é o que você faz. Mas quem você é, na definição plena do plano original de Deus para a sua vida, você é filho. E você não é filho bastardo, você não é filho de segunda categoria, você não é um filho, irmãos, que Deus viu ali jogado no chão e decidiu dar uma oportunidade. Você é um filho legítimo, amado, aceito por Ele. Filho amado. Não. Filho amado. E quando a consciência desse amor você aprender a receber, você vai parar de mendigar o amor dos outros. Você para de ficar frustrado e decepcionado pelo que não recebe dos outros. Porque ninguém pode te dar tanto que você já tem. E ninguém te deve nada. Eu quero te dizer, ninguém te deve nada. Porque tudo que você precisa, você já tem. E aí quando você e eu aprendermos a viver tão plenos dessa consciência de que somos amados, a única coisa que nos resta é liberar esse amor. Porque você já é, você já tem o que você tanto deseja. Outra coisa que você também é aceito. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, dá um belo sorriso para ela e diz: ei, Deus já foi com a sua cara. Ele te aceitou. Ele te trouxe para a família dele. Outrora inimigos, agora amigos de Deus. Não, vamos lá, gente. Outrora inimigos, agora amigos de Deus. Amado, aceito, amigo, perdoado, liberto, curado, santificado, abençoado. Tudo isso porque você é uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Pai, muito obrigado por essa consciência nessa noite. Bondade, verdade me seguirão. Bondade e verdade me seguirão até o fim. O Senhor é bom, o Senhor é
O Senhor é bom, bom demais pra mim. Vamos todos cantar o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, bom demais pra mim. Vamos cantar mais uma vez. O Senhor é bom, o Senhor é sempre bom. O Senhor é bom, bom demais pra mim. Obrigado, Pai, pela tua presença nessa noite. Obrigado por essa consciência do novo nascimento. O Senhor se tornou para nós o que nós precisamos de Ti. Tu és a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E nós nos gloriamos em Ti, Pai. Eu declaro em nome de Jesus espírito de sabedoria e de revelação sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: ei, você é nascido de novo e isso nunca vai mudar. Curado, abençoado, redimido, próspero, inspirado, guiado, capacitado, e isso nunca, nunca, nunca vai mudar. Sejam abençoados em nome de Jesus. Ei, se diverte aí, irmãos. O Senhor é bom, aleluia.